Gravação iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é 23 de março de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos diversas sustentações orais. Vamos iniciar pelo agroindustrial Óleos Verdes, no processo 4138149, relatora doutora Fabiane. Doutora, nós temos dois advogados fazer sustentação oral. Pergunto tanto ao doutor Daniel Parra quanto ao doutor Rafael Malman se eles abrem mão do relatório, bastando um resumo das acusações. Eu concordo, doutor Belmar. Da mesma forma. Muito obrigado. Então, doutora Fabiane, um resumo, por favor, da acusação ou das acusações. Ok. O agroindustrial Óleos Verdes. O auto de infração foi lavrado por ter o contribuinte deixado de emitir notas fiscais em operações a que deu saída com destino a estabelecimento localizado em outro estado, imputando como solidários BS Bios, Indústria e Comércio de Biodiesel, Sul Brasil S.A., e Egmar Jamil Bertot nos seguintes termos. O relato da acusação deixou de emitir, no período de outubro de 2018 a março de 2020, notas fiscais relativas a mercadorias, no valor de R$ 13.732.388,45, em operações a que deu saída com destino a estabelecimento localizado em outro estado. O autuado efetuava essas operações a partir de sua matriz paulista, com mercadoria também majoritariamente originária deste estado, mas atribuía a emissão das notas fiscais de venda à sua filial mineira de CNPJ 15.267, 962.00340, constituída com o propósito de estruturar fraude fiscal demonstrada a seguir. Esta filial em Iturama, Minas Gerais, foi montada para efetuar triangulação de notas fiscais, constar como destinatário de notas fiscais de sebo bovino, emitido por interposto paulista, sob controle do autuado, e emitir notas fiscais de venda da mercadoria com destino ao fabricante de biodiesel do Estado do Paraná, BS Bios, Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S.A., responsável por solidariedade. Trata-se de unidade desprovida de capacidade comercial e operacional, cujo corpo de funcionários era composto por apenas uma atendente, como se comprova da documentação tratada no anexo 5 do AI. O autuado promovia emissões sequenciais de notas fiscais com uso da CRV agropecuária, sob seu controle, de forma a simular uma triangulação interestadual e manipular o campo descrição do produto NCM das notas fiscais. Originalmente constava sebo bovino e houve substituição por gordura bovina mista. Basta o relato, a leitura do relato do AI, né? Então... Perfeito. Muito bem, vamos iniciar pelo doutor Daniel Parra, que ele fala também pelo devedor principal. Depois a gente vai para o doutor Rafael Malman, que fala sobre um dos solidários, certo? Tudo bem? Doutor Daniel. Doutor Belmar, doutora Fabiane, doutor Amado, doutor Adolfo, doutor Tony, demais colegas. Como destacado pela doutora Fabiane, então se trata de um auto em que o fisco ele desconsiderou as operações da filial mineira e se colocou toda a operação como procedência de São Paulo, né? Então, até no relato fiscal, a fiscalização entende que a Óleos Verdes é dona, indiretamente, vamos colocar entre aspas, né, da empresa CRV, que foi a empresa vendedora dessas mercadorias que foram remetidas triangularmente para a empresa BS Bios. Aqui, presidente, eu até faço já um alargamento da sustentação para o auto que está de relatoria da doutora Amaro, que são os mesmos fatos, só muda a filial, né? Da doutora Fabiane, foram para a filial de
Marial, que aí fica no Paraná, e da doutora Mara é do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. Tá? Mas a matéria de fundo é a mesma. Né? O que acontece? O fisco, ele em seu arrazoado, ele tenta colocar uma figura de simulação da filial mineira, né? Que essa empresa ela não tinha capacidade tanto operacional como organizacional, vamos dizer dessa forma, né? Utilizando para tanto as seguintes argumentações: o registro de funcionários e propriamente o quê? A falta de espaço físico. Né? Só que em nenhum momento a empresa ela omitiu essa informação, seja do fisco paulista, seja do fisco mineiro. Fisco esse de Minas, que fiscaliza a empresa de Iturama praticamente todo ano. Né? Todo ano a empresa de Minas Gerais era fiscalizada. Nunca foi ventilado pelo fisco mineiro qualquer ato de simulação. Pelo fato muito claro, a empresa Olhos Verdes recolhia, emitia, declarava. Então nunca houve simulação. Agora, voltando para os fatos. Qual que é o ponto fulcral aqui no nosso caso? No auto de infração, o fisco não coloca em nenhum momento, deixa claro, qual prejuízo ao erário. Não houve destacamento do prejuízo ao erário. O fato, mesmo se a gente desconsiderar a empresa de Minas, e pegar as vendas, qual ICMS seria recolhido? 12%. ICMS esse que foi recolhido pela empresa CRV quando feita a venda para Minas Gerais, e ICMS recolhido pela empresa de Minas, tanto para o Paraná como para o Rio Grande do Sul. Quando ele faz esse auto de infração, não tem caracterização de fraude, não tem caracterização de dano ao erário, não tem caracterização, até abusando um pouco depois, logicamente, o doutor Rafael vai falar, nenhum teve proveito econômico nenhum, tanto a Olhos Verdes como a BS Bills. O ICMS que está sendo recolhido seria o mesmo saindo por São Paulo, saindo por Minas Gerais. Então, já começamos por uma incongruência, uma ilógica esse auto de infração por esse fato. Né? Então, aonde está o dano erário? Em nenhum momento se prova isso no auto. O que acontece? Tentaram fazer uma junção de duas operações, porque uma, logicamente, que já não se chegou ao consenso, precisou pegar uma outra operação, que mesmo você aglutinando essas duas, você não tem proveito nenhum. Você não consegue fechar uma conclusão lógica de fraude estruturada. Não há no processo nenhuma prova de simulação, nenhuma prova de quem ganhou, quem perdeu. Né? O que eu acho estranho, eles falam que a Olhos Verdes é dona de uma empresa, só que é uma empresa que a Olhos Verdes não tem qualquer vínculo, seja societário, financeiro. Né? A gente pega uma empresa de CRV que está hoje ativa, com patrimônio, faturamento, ela tem total liberdade, não tem controle nenhum por outras empresas. E isso não há nos autos. O que há nos autos? Há o quê? Suposições que a Olhos Verdes controla uma empresa que se utilizou para fraudar o fisco. Que nesse caso específico, não houve dano erário. Pelo contrário, quem está sendo lesionado são as empresas. A CRV, em nenhum momento o Estado se prontificou a devolver o imposto que a CRV recolheu. Na verdade, ele está querendo exigir novamente os 12%. Então, estamos aqui falando até de uma bitributação, com certeza. Não dá para se falar uma bis idem, mas uma bitributação com certeza. Né? Porque o Estado está ganhando duas vezes aqui. Quem está sendo lesionado é o contribuinte. Então, excelência, até doutores, buscando até o nosso pedido de diligência. Por quê? Num processo não foi juntado as informações prestadas pela CRV, que, querendo ou não, uma empresa ativa, e os fornecedores dessas mercadorias, que o fisco confirma, né,
arrazoado dele, que quem pagava essas mercadorias era Olhos Verdes. Mas não existem essas provas. Então, não há nos autos nenhum documento que se comprove tais alegações. Há suposições. E até mesmo pelo fato que não há competência do Estado de São Paulo cancelar uma empresa, cancelar as operações de outro Estado. Isso compete ao Estado de Minas Gerais. Lá, o fisco lá que tem competência para falar se a empresa é simulada e se ela se utiliza para fraudar o fisco. Pelo contrário, foi demonstrado nos autos pela Olhos Verdes que há, sim, documentos que comprovam que uma legalidade daquela operação. Então, foram juntados todas as declarações, todos os recolhimentos, os documentos de fiscalização do fisco mineiro em loco na empresa. Então, cai totalmente por terra esse argumento de simulação. Tanto é isso que a empresa, nós já tivemos a nosso favor, na primeira, segunda e quarta Câmara deste colegiado, que reconheceu o quê? Falta de prova. Então, tanto a Olhos Verdes, como o próprio sócio, até entrando agora um pouco na figura do sócio, do senhor Egmar, que não há prova de participação da empresa, não há nada substancial, não há prova substancial que demonstre que a empresa mineira ela foi aberta simplesmente para fraudar o fisco. Então, esses 3 votos ele deixou bem claro isso. Né? Até o último saiu na última semana, que é da segunda Câmara. Então, nobres jogadores, a figura é essa. Então, entrando no sócio, está claro que a legislação, tanto paulista como o Código Tributário Nacional, é taxativo em afirmar o quê? Que para ser considerado responsável solidário, tem que ter uma prova concreta e por alegações firmes e diretas da participação daquela pessoa tida como responsável. E isso está claro nos autos que não há. Não há documento emitido pelo sócio, não há troca de e-mails emitido pelo sócio, isso não há nos autos. Então, o que nós rogamos? Primeiro, que seja apreciado o nosso pedido de diligência para que a fiscalização junte todos os documentos que foram alvos dessa fiscalização, até mesmo para propiciar a análise nossa. Isso foi cerceado da empresa. A gente participou, a gente trabalhou em cima do quê? Dos documentos que eles juntaram. Poucos, na realidade. Né? Então, tem que juntar o quê? As informações dos frigoríficos, das graxarias, para dizer que quem pagou por essa aquisição, quem retirou a mercadoria. Então, essas são informações importantes. Que eu acho o lapso financeiro, nesse caso, ele é muito característico. Segundo, até mesmo para o fisco deixar claro qual foi o benefício, qual foi o dano erário nessas operações. Sendo que, por ser uma venda interestadual, é uma tributação de 12%. E isso já foi recolhido tanto pela CRV como para a própria Olhos Verdes de Minas Gerais. Então, também não está caracterizado o quê? Um conluio, até mesmo com a tida responsável solidário BS Bills. E até mesmo não há prova, até peço desvênia aí com o doutor Rafael, não há prova nenhuma de participação, seja da BS Bills, seja do sócio. Então, eu rogo, pelo pedido de diligência, e caso os doutores não entendam, que seja realmente julgado improcedente esse auto de infração, por falta de elementos e falta de caracterização de dano erário. O simples fato de mencionar uma existência de fraude, ela tem que estar provada. Tá? Então, peço essa improcedência, e caso seja mantido, por amor à argumentação, peço a exclusão do sócio, simplesmente pela falta de prova da sua participação em qualquer ato indicado pela fiscalização. Agradeço a oportunidade. Gostaria, presidente, então, que essa sustentação seja também aproveitada aí pelo processo da doutora Mara, e me fico à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida e argumentos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel Parra. Então, já aproveitou a sustentação para os 2 processos da Olhos Verdes. Doutora Fabiane, algum questionamento ao patrono?
Nenhum? Muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento ao doutor Daniel? Também. Muito obrigado. Doutor Bergamini? Nada. Muito obrigado. Doutor Tony? Nada também, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Então, passamos agora à sustentação oral do doutor Rafael Malman. Doutor, por favor, fique à vontade. Eu já pergunto se a sustentação vai valer para os dois processos. Perfeitamente. São muito semelhantes, né? Muito obrigado, então. Fique à vontade. Exato. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome de que eu saúdo todos os demais julgadores dessa coluna da Câmara. Doutor Daniel, parabéns pela sua explanação, acho que foi bastante esclarecedora. E represento aqui a BS Bios, que é apontada como responsável solidária por esse crédito tributário constituído contra a agroindústria Óleos Verdes. E me questionei antes dessa sessão se deveria fazer alguma referência sobre as operações da própria Óleos Verdes. O doutor Daniel deixou muito claro tudo o que aconteceu, foi muito importante, foram muito importantes os esclarecimentos dele, mas eu não poderia aqui deixar de referir circunstâncias que estão relacionadas aos autos, e especialmente os 3 julgamentos que já foram citados pelo doutor Daniel, da primeira, segunda e quarta Câmara desse tribunal, em que há o reconhecimento de que não houve qualquer operação fraudulenta da qual tenha participado a agroindústria Óleos Verdes, seu estabelecimento paulista, seu estabelecimento mineiro, né? E por que é bastante importante essa referência? Porque nestes autos, né, os 3 autos que foram desconstituídos, e 2 deles, se não me engano, inclusive já com trânsito em julgado, a Óleos Verdes era apontada como devedora solidária, como responsável solidária nesses casos, né? As autuações elas eram direcionadas a contribuintes localizados no estado de São Paulo, e a Óleos Verdes era responsável solidária nesses casos. E lá se compreendeu, né, por todos os elementos que foram trazidos aos autos, especialmente nas defesas apresentadas, em que não havia como se demonstrar a ocorrência de fraude, a ocorrência de interposição de pessoa, qualquer tipo de simulação, controle de empresas que pudesse sustentar a manutenção das autuações. As autuações que foram realizadas, essas 3 autuações cujos créditos tributários foram desconstituídos, elas se davam por força de um creditamento supostamente indevido pelas empresas localizadas no estado de São Paulo, né? E que teriam promovido o creditamento de ICMS sem que houvesse documentação idônea a sustentar esse creditamento, e teriam agido de maneira dolosa no sentido de fazer a geração, vamos dizer assim, de um crédito indevido. Nós não temos, da BS Bios, conhecimento, não teríamos propriedade para fazer qualquer tipo de afirmação com relação às operações ou toda a estrutura societária das empresas, por isso que confiamos e temos certeza de que todas as informações trazidas aqui pelo Dr. Daniel são as informações que devem ser consideradas no presente caso, mas é muito relevante que se lá o reconhecimento nesses 3 outros processos de que não houve fraude, né, de que não havia qualquer simulação, qualquer atuação da Óleos Verdes nesse sentido, se isso aconteceu e houve a sua exclusão de responsabilidade solidária nesses 3 casos, a situação aqui ela é muito mais grave, vamos dizer assim, porque a autuação por si só aqui, que é direcionada a Óleos Verdes, ela parte do pressuposto da existência de uma fraude que não existiu. Então, aqui o crédito tributário deve ser desconstituído, e como efeito absolutamente inquestionável dessa desconstituição, também vai se desconstituir, não vai mais existir a responsabilização solidária da BS Bios. Então, me parece que esse é o primeiro ponto que deve ser trazido aqui ao conhecimento dos ilustres julgadores. Passando, então, para a parte que diz respeito efetivamente à autuação ou a responsabilização solidária da BS Bios, essa responsabilização solidária ela se dá, no entendimento da fiscalização, por um suposto interesse comum da BS Bios nesta alegada fraude
que teria sido engendrada pela Olhos Verdes, por CRV, enfim, por todas as outras empresas que são citadas. E esse interesse comum, ele tem uma presunção, né, por conta de uma operação que teria se realizado sem documentação, como bem colocou o doutor Daniel, as operações no entendimento do fisco, elas seriam realizadas pelo estabelecimento paulista da Olhos Verdes e não pelo estabelecimento mineiro. E também haveria uma segunda circunstância, e aí entraria a participação em intuito doloso da BS Bios, que ela estaria comprando uma mercadoria, que seria sebo bovino, ao passo que as notas fiscais que foram emitidas nessas operações eram notas fiscais de venda de gordura bovina mista, né? Então, seriam essas as circunstâncias, estaria o interesse comum que justificaria a responsabilização solidária da BS Bios estaria sustentado nesses dois elementos. Bom, um primeiro ponto que eu gostaria aqui de trazer é a preliminar de nulidade desse lançamento, né? O doutor Daniel já trouxe aqui alguns elementos que são relevantes no que diz respeito à fiscalização e algumas falhas claras que houve nesse processo de fiscalização, mas aqui eu gostaria de justificar e trazer, do ponto de vista da BS Bios, que a BS Bios, uma empresa que tem seu estabelecimento, sua sede no Rio Grande do Sul, tem uma filial em Marialva, no Paraná, e esses dois estabelecimentos que foram autuados, ela jamais foi intimada no curso do processo de fiscalização para prestar qualquer esclarecimento relacionado a esses fatos. Então, a empresa é autuada por uma responsabilização solidária decorrente de uma fraude ocorrida no estado de São Paulo, entre dois estabelecimentos de terceiros, né, localizados em São Paulo e Minas Gerais. Se indica que a BS Bios ela teria conhecimento de que estaria comprando uma mercadoria e, na verdade, a documentação fiscal relativa a essa operação atestaria a compra de uma outra mercadoria, mas ela não foi chamada a prestar qualquer esclarecimento ao fisco paulista a respeito dessa situação. Houve a chamada de frigoríficos, que seriam os vendedores no início da cadeia, as graxarias, como foi referido pelo doutor Daniel. Muitas empresas foram chamadas a prestar esclarecimentos e a BS Bios não foi intimada em nenhum momento a prestar qualquer esclarecimento. E aí, o que nós temos nós sustentamos esta preliminar. E a decisão de primeira instância, ela afasta esta preliminar dizendo, olha, o princípio da ampla defesa e do contraditório está garantido. Nós não estamos atacando a existência de violação de princípio da ampla defesa e de contraditório, porque essa ampla defesa e contraditório estão sendo, de fato, garantidos neste processo. Mas o que se traz aqui é uma violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, né? Nós temos um vício no processo administrativo de lançamento tributário. Este que é o processo tendente à verificação de ocorrência de fato gerador, identificação de sujeito passivo e, consequentemente, do responsável tributário, não foi respeitado. Nós somos tratados, a BS Bios é indicada como responsável tributário, responsável solidário no presente caso, e não fez uma manifestação sequer nos autos do processo administrativo para prestar qualquer esclarecimento sobre fatos que certamente poderiam ter sido lá esclarecidos e fariam com que ela sequer estivesse aqui hoje. Então, é muito interessante, a gente faz aqui, traz a figura, uma ilustração, todos nós aqui vamos a consultas médicas e daqui a pouco nós fizemos uma consulta, o médico emite um recibo e coloca lá o CPF de uma outra pessoa, nós utilizamos em nossas declarações de imposto de renda para obter a dedutibilidade daquela despesa, e daqui a pouco o fisco descobre de uma maneira correta que aquele prestador de serviço estava utilizando o CPF de um terceiro para não declarar o seu imposto de renda. E eu, o contribuinte, o paciente desse médico, recebo uma autuação sem ter tido qualquer oportunidade de manifestar em um processo administrativo regular a respeito do tema. Não faz nenhum sentido, né? Então, nós temos basicamente essa mesma situação ocorrida nesse caso, e por isso que se requereu já em impugnação e se requer também nesse recurso ordinário que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo. No mérito, né, no mérito do que diz respeito à responsabilização solidária. De novo, alegação de interesse comum, né? Então, uma presunção essa prevista lá na lei do ICMS do Estado de São Paulo, que dispõe que há a responsabilização solidária a partir da aplicação do artigo 9º, inciso 11, de forma conjunta com o parágrafo único do artigo 9º, dizendo que se presume, no caso de operação sem documentação fiscal, a solidariedade daquele que recebe a mercadoria.
E segundo, interesse comum pelo suposto dolo, né? Conhecimento de uma fraude que teria sido supostamente realizada pela Olhos Verdes. São vários equívocos, no nosso entendimento, nessa fiscalização, premissas equivocadas que levam, evidentemente, a uma conclusão equivocada. Primeiro, né? Como bem colocou o doutor Daniel, não tem nenhuma demonstração de que essas operações tivessem trazido qualquer tipo de benefício para a BS Bios. Né? Imagine os senhores, a BS Bios localizada no Rio Grande do Sul, localizada no estado do Paraná, ela precisa desses insumos, né? Precisa da gordura bovina mista para colocar no seu processo produtivo. Ela comprou mercadorias vindas de Minas Gerais. A alíquota dessa operação é 12%. Se tivesse comprado do estado de São Paulo, seria 12% também. Quer dizer, qual foi o benefício que se teve aqui nessa operação? Não há, a BS Bios não tem nenhuma vantagem em comprar uma mercadoria, pelo menos do ponto de vista fiscal, do estado de São Paulo ou do estado de Minas Gerais. E é por isso, essa ausência de demonstração de qualquer tipo de benefício nos autos, ela se justifica, porque benefício não há. Vamos dizer assim, omissão constante da autuação é muito clara. Né? Não há como se fazer essa prova de prejuízo ao fisco paulista, porque esse prejuízo, de fato, não existe. Né? Outro aspecto que é bastante importante nessa situação, né? O artigo 124, inciso 1º do Código Tributário Nacional, que prevê a responsabilização solidária por interesse comum, ela pressupõe, isso é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, que as partes estejam do mesmo lado de uma operação. Né? Isso foi absolutamente desconsiderado. Vou me permitir ler aqui um trecho da ementa do recurso especial 1198-146, de relatoria do ministro Gurgel de Faria, um julgado que não é muito distante da nossa data atual, nós estamos falando de um julgado do final do ano de 2018, em que ele refere que o interesse comum de que trata, e aí abro aspas, o interesse comum de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é de vender, mas sim de comprar a coisa. Então, se a BS Bios, tratada como responsável solidária, está no lado oposto dessa relação, ela é compradora desses bens, há entendimento já do Superior Tribunal de Justiça que é inaplicável a responsabilização solidária pela aplicação do artigo 124, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, esse é um aspecto bastante relevante que deveria ser considerado aqui no presente caso, não foi. Por fim, para tratar um pouco da questão fundamental que justificaria aí o alegado conhecimento por parte da BS Bios de que ela estaria comprando sebo bovino e não gordura bovina mista, não um produto que já teria sido, ou que não teria sido industrializado. Né? Primeiro, isso foi colocado nas nossas peças, no recurso ordinário especificamente. Vejam, senhores julgadores, a similaridade que existe entre esses produtos. Né? O regulamento de inspeção industrial sanitária dos produtos de origem animal sequer difere sebo bovino de gordura bovina mista. Né? Quando se olha a olho nu, né, os dois produtos são muito parecidos. Então, qualquer tipo de alegação de que se comprou uma coisa quando, na verdade, se comprava outra, fica muito dificultado por essa similaridade entre os dois produtos. E o que se demonstrou no curso do processo é que a preocupação da recorrente sempre foi receber os produtos que comprou, a gordura bovina mista, com as características que foram contratadas. Tá? Então, tem lá índices de iodo, de acidez, enfim, são diversos elementos químicos que devem ser considerados dentro desse produto, e qualquer produto que estivesse fora desses padrões de qualidade, ele teria um desconto no preço. Tá? Por quê? Tem esse desconto porque, a partir do momento em que eu recebo uma mercadoria que não atende de maneira integral aquilo que precisaria ser atendido, a empresa precisa colocar esses produtos dentro de um novo processo para fazer uma equalização desses índices que não seriam os ideais, e tem custo com isso, evidentemente. Né? Então, por isso que quando chega um produto lá que não é aquele que é efetivamente contratado,
tem um desconto no valor do preço, mas sem que isso vá trazer um prejuízo do ponto de vista da utilização posterior do produto. Tá? Outro aspecto que é bastante importante é desimportante para a BS Bio saber se o produto foi industrializado antes e onde foi. Né? O importante é o que chega lá para ser utilizado. Então, nós aqui vamos trazer o exemplo da compra da internet, pela internet. Quando eu faço uma compra pela internet, eu estou comprando de um estabelecimento que eu acredito que esteja em São Paulo, mas, na verdade, o centro de distribuição desse estabelecimento está localizado no estado da Bahia, e eu recebo um produto que vem de lá. Não é interesse para quem está comprando, não tem a necessidade, não há obrigação alguma de saber se esse produto está saindo do lugar A, B ou C. Né? A negociação que era feita com a Olhos Verdes, ela era feita com o estabelecimento mineiro, e se a mercadoria tinha origem, vinha de caminhões que estavam localizados em outros estados, isso era absolutamente indiferente. Né? Acho que eu já tenho aqui apontado também a necessidade de falar sobre o fato de ser prejudicial receber produto fora dos índices de qualidade por conta dessa questão da equalização, custos da empresa, enfim. Acho que tem um outro aspecto que também foi colocado pelo Dr. Daniel, ainda que de uma forma um pouco diferente, mas o que há aqui nesse caso é uma prevalência de declaração de todos os fornecedores da CRV, dos frigoríficos, enfim, graxaria, seja lá o que for, que afirmaram terem vendido sebo bovino para a CRV, né? E esse produto depois teria chegado com os mesmos lácteos, não teria sido submetido a nenhum processo de industrialização. Mas por que a prevalência da declaração dos fornecedores da CRV em detrimento do que vem sendo dito aqui pela Olhos Verdes e pela BS Bios? Qual a razão que justifica que as informações prestadas por esses terceiros elas sejam verdadeiras e as informações que são prestadas ou foram prestadas pela Olhos Verdes e são trazidas pela BS Bios aqui não são verdadeiras? Né? O que deveria ter sido feito nesse processo era uma perícia, né? Deveria ter sido feita uma diligência para verificação desses produtos. E, aliás, tem um aspecto que é bem interessante, que o sebo bovino dentro do estado de São Paulo, ele sai com diferimento. Né? Então, por que não se considerar que essas empresas, lá na origem, já estavam vendendo gordura bovina mista, mas esse produto seria tributado na saída, diferentemente do sebo bovino que eles dizem ter vendido? Né? Essa é uma resposta que não consta dos autos, essa é uma verificação que deveria ter sido feita. E, por fim, senhores, talvez o elemento mais importante trazido pela fiscalização para justificar o conhecimento da BS Bios em uma operação fraudulenta que estaria sendo realizada e o recebimento de uma mercadoria como sendo outra, ele seja o elemento mais pueril de todos, né? Que é a invocação dos romaneios que são emitidos dentro da BS Bios, nos quais consta lá a expressão qualidade sebo. Então, a empresa estaria recebendo a gordura bovina mista, mas como emitia romaneios nos quais constava a expressão qualidade sebo, isso seria demonstração clara, cabal, de que a empresa sabia que estava recebendo, na verdade, sebo. O problema, senhores, é que se tivesse sido feita uma fiscalização efetiva e se tivesse sido solicitados esclarecimentos para a BS Bios à época dessa fiscalização, se verificaria que a expressão qualidade sebo é uma nomenclatura utilizada para definir uma rota interna que todos os produtos classificados como óleos, sebos e gorduras, eles acabam entrando, é a rota interna que eles entram dentro do estabelecimento da BS Bios para verificação da qualidade do produto que chega. Então, qualidade sebo é uma expressão genérica utilizada para óleo, para sebo, para gordura, para tudo que chega nessa ordem dentro da BS Bios. E isso foi utilizado pela fiscalização como sendo algo extremamente relevante para definir que a empresa estaria comprando uma mercadoria ao invés de outra. Não faz nenhum sentido. Isso está cabalmente demonstrado nos autos, no recurso, na peça impugnatória, no recurso ordinário, outros romaneios que têm essa mesma utilização dessa expressão estão lá e que eles se referem a outros produtos, não só gordura bovina mista, como outros, gordura suína e outros produtos, outros tipos de óleos, de aves, enfim, que a empresa adquire. Então, senhores, é por essas razões que se requer aqui o provimento do recurso ordinário, de forma que seja
não apenas desconstituído o auto, mas também, se isso não acontecer, que seja, no mínimo, não mais atribuída a responsabilização solidária, seja excluída a BS Bios do polo passivo dessas duas autuações. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor Rafael. Doutora Fabiane, algum questionamento do doutor Rafael? Não, nenhum questionamento. Doutora Mara? Muito obrigado. Doutor Bergamini? Não tenho. Muito obrigado. Doutor Tony? Também não, senhor presidente. Perfeito. Eu também não tenho questionamentos, caso a gente já conhece bem. Então, passamos agora aos votos. Vamos iniciar pela doutora Fabiane, por favor. Doutor Belmar, Pois não, doutor Daniel. eu posso só fazer um adendo rapidinho, não vou tomar muito Por tempo. favor. Por favor. Na verdade, até pegando um pouco do gancho do doutor Rafael, é o seguinte: nesses trabalhos que o fisco fez, não teve uma visita em loco. Então, como é que o fisco pode reconhecer uma adulteração de produtos se ele não visitou uma única empresa? Está tudo lastreado em documento que ainda não foram juntados. Né? É só para deixar claro isso, né? É só para dar um contexto. Tá? Agradeço a oportunidade, doutor. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Fabiane, voto, por favor. Bom, eu vou passar para o voto, então, no item, pulando o relatório, no item 11 do voto, né, porque já está registrado para o acompanhamento. O auto de infração foi integralmente mantido em decisão de primeira instância, inclusive a solidariedade, razão pela qual a autuada e o solidário EGMAR apresentaram o recurso ordinário em conjunto, a solidária BS Bios apresentou também um recurso ordinário. Em sede preliminar, a autuada e o solidário EGMAR alegaram cerceamento de defesa pela falta de juntada de documentos essenciais, outros documentos do relatório fiscal, nulidade da autuação por descumprimento da portaria CAT 115 de 2014, pois, segundo a recorrente, tal ato deveria ter sido juntado aos autos. Eu afasto essas preliminares, entendo que não ocorreu o cerceamento de defesa, que o auto de infração foi instruído com material probatório que permitiu o pleno conhecimento de toda a situação que deu origem à acusação. As próprias razões de mérito dos recursos ordinários, que adiante serão analisadas, demonstram o perfeito entendimento da acusação, garantindo tanto a autuada quanto ao solidário o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Afasto também a preliminar levantada relativa à falta de juntada dos documentos da portaria CAT 115 de 2014, que trata do controle de qualidade do AIM. Primeiro, porque não há na citada portaria qualquer disposição expressa no sentido de que o controle de qualidade deve constituir parte integrante do auto de infração, e segundo, porque tal documentação não consta como requisito essencial previsto no artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Também em sede preliminar, a solidária BS Bios alegou a nulidade do AIM, pois a recorrente se tornou sujeito passivo de obrigação sem que tenha participado do procedimento administrativo que conduziu à constituição do crédito tributário. Eu afasto essa preliminar também, pois na fase que antecede a lavratura do AIM, que tem como finalidade a extração das informações e análises de práticas infracionais, não há necessidade de participação nesta fase, e é a partir da lavratura do AIM que está assegurado o contraditório e a ampla defesa nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 13.457 de 2009. Quanto ao mérito da acusação, as razões da autuada e do solidário se referem à suposta legalidade das operações com a empresa CRV, mas eu entendo que, ao contrário, as provas dos autos demonstram, de fato, a existência de simulação para cobertar as operações de venda e que eram praticadas diretamente pela autuada ao destinatário BS Bios. Há várias provas juntadas no auto de infração, e-mails que mostram que havia escolha para quem seria faturada a mercadoria, se seria autuada ou a CRV,
e-mails que demonstram o controle financeiro da que o controle financeiro da CRV era da autuada, fotos, informações de que a referida empresa tem capacidade industrial para industrialização e armazenagem, que não aplicam ao número do lacre, da carga, conforme apurado pelo fisco, por todos os documentos trazidos. A manutenção da inscrição estadual da CRV por decisão judicial não contrapõe o trabalho fiscal, mesmo que a CRV estivesse operando normalmente. O que não ocorreu nos autos foi a comprovação de que as mercadorias objeto do auto de infração foram por ela industrializadas. Então, após a análise realizada pelo fisco, principalmente pelos lacres, pelas notas fiscais sequenciais, constatou-se que a filial da autuada localizada em Minas Gerais não tinha capacidade produtiva e foi criada, de fato, para triangular as operações, conforme consta no relatório elaborado pela fiscalização. A filial de Minas Gerais fez essa triangulação de notas, consta como destinatário das notas fiscais emitidos também sobre o controle autuado. Na sequência, emitia notas fiscais de venda de mercadoria com destino à BS Bios, que, no caso desse auto de infração, é responsável por solidariedade. Essa filial de Minas Gerais era desprovida de capacidade tanto comercial quanto operacional, a prova nos autos de que existia apenas uma atendente, né, nessa empresa. O relatório circunstanciado demonstra, de forma didática, com exemplos, que a mercadoria constou em notas fiscais com NCM diferente, o número do lacre era o mesmo, ou seja, houve essa modificação e as mercadorias estavam com esses lacres. A própria autuada não contestou as afirmações da fiscalização de que o estabelecimento de Minas não possuía a infraestrutura necessária para realizar as operações, nem que foram utilizados os mesmos lacres, como mencionado pelo fisco. O fisco afirma que a filial de Minas Gerais era, de fato, composta apenas por uma atendente. As operações triangulares tiveram o intuito de acobertar a verdadeira operação negocial, que foi a compra da mercadoria pela autuada e a venda direta à BS Bios. Foi alegado também a boa-fé, nos termos da súmula 509 do STJ. Eu entendo que não se aplica nos presentes autos, primeiro porque a acusação não é referente ao crédito indevido ou recebimento de mercadorias acompanhadas de notas fiscais inidôneas para a aplicação da súmula 509, mas essa autuação é de falta de emissão de notas fiscais em operações de saída do estabelecimento da autuada. E segundo, porque não há como aplicar a tese da boa-fé em acusação decorrente de simulação, como o fisco demonstrou nos presentes autos. Quanto à solidariedade de Egmar, verifica-se do relato do AIN que a solidariedade foi aplicada nos termos do inciso 12 do artigo 9º da Lei 6374 de 89, que prevê que são responsáveis pelo pagamento do imposto devido solidariamente todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. O relatório circunstanciado informa que o responsável solidário Egmar, a atribuição de responsabilidade solidária a Egmar decorre diretamente da aplicação do inciso 12 do artigo 9º da Lei 6374 de 89, que na qualidade de titular administrador da agroindustrial Óleos Verdes, constituiu a filial de Minas Gerais com o propósito de viabilizar a execução de fraude fiscal por este estruturada que resultou na sonegação fiscal, objeto do presente auto de infração. Entendo também que não há como acatar a alegação, por isso, para afastar a solidariedade do Egmar Jamil Bertô. Bem como apontou a decisão recorrida, havia conhecimento do solidário da incapacidade operacional da filial de Minas Gerais e também ciência da contratação de transportes com vícios de fraude. Eu transcrevo algumas informações apontadas na decisão recorrida, declaração assinada por Egmar formalizando centralização financeira da empresa na matriz de Jales, a incapacidade operacional da filial mineira, e-mails em que o sócio toma ciência da contratação de transportes referentes a operações objeto do AIN
assinadas em nome da Agroindustrial Óleos Verdes, contratos de fornecimento contendo vícios de fraude juntados no processo. Quanto aos argumentos relativos à suposta necessidade de conversão do julgamento em diligência, também entendo que não deve ser acatada, como eu já disse anteriormente, o auto de infração está instruído com material probatório que permitiu, tanto a autuada quanto ao solidário, o pleno conhecimento da situação e, de fato, comprovam a infração relatada no AIM. Quanto ao mérito do recurso ordinário da BS Bios, as razões recursais foram dispostas em 2 tópicos, que é a aplicação incorreta da solidariedade e a necessidade de alteração da multa para a linha B do inciso 4 do artigo 85. Quanto ao argumento da aplicação incorreta da responsabilidade solidária, eu entendo que não procede essa alegação. O relato do auto de infração aponta a solidariedade da BS Bios, nos termos do inciso 11 do artigo 9, que prevê a solidariedade. O relatório circunstanciado explica que a atribuição da solidariedade se deu em decorrência direta da aplicação do inciso 11 do artigo 9 da Lei 6374 de 89, e o conjunto probatório que instrui o auto de infração comprova não só o recebimento dessa mercadoria, que demonstra que o responsável solidário, de fato, não tinha como desconhecer, até por causa dos lacres, que eu vou falar mais para frente. Eu transcrevo mais algumas informações da decisão recorrida, eu vou resumir, vou passar para a parte dos lacres. Os lacres apostos pelos frigoríficos ou fabricantes do sebo bovino são personalizados com o código CIF, e a relação apresentada dos fabricantes do sebo recebido são Agroindustrial, Frigol, Sebo Sol Indústria, Sebo Jales Indústria, Frigorífico Anzecele, Barra Mansa Comércio de Carnes e Derivados, Frigo Estrela S.A., João Gava, Minerva, Zanqueta Industrial de Alimentos. No relatório circunstanciado contém fotos dos lacres, onde é possível identificar a numeração. O lacre contém a identificação do frigorífico que efetuou a lacração, e pelo lacre a BS Bios era capaz de identificar que as mercadorias não vieram da autuada ou da CRV pelos lacres. Então, entendo que está correta a solidariedade, com base no artigo 9º da Lei 6374 de 89, segundo a qual são responsáveis pelo pagamento do imposto devido solidariamente as pessoas que têm um interesse comum na situação que deu origem à obrigação principal, e o parágrafo único, que presume-se interesse comum para efeito do inciso 11, o adquirente da mercadoria ou tomador de serviço em operação ou prestação realizada sem documentação fiscal. Entendo que deve ser mantida a solidariedade da BS Bios, e quanto ao argumento da necessidade de alteração da multa para a linha B do inciso 4 do artigo 85, entendo que não cabe essa alteração. O artigo 85, inciso 4, a linha A, falta de emissão de documento fiscal, e a linha B é a emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou do destino da mercadoria. E conforme constou no AIN inicial, a conduta infracional imputada à autuada decorreu da constatação de falta de emissão de documentos fiscais. A autuada Agroindustrial Óleos Verdes deixou de emitir as notas fiscais em operação de saída com destino à BS Bios, tendo em vista que aquela efetuava as operações a partir da filial. A conduta infracional não poderia, assim, ser capitulada na linha B, pois o correto é a linha A, que relata a falta de emissão dos documentos fiscais. Foram juntadas decisões no final da semana passada, ou aos 15 dias, eu verifiquei no EPAT, algumas decisões proferidas foram juntadas às folhas 5257 a 5282, proferidas pelas Primeira Câmara e Quarta Câmara julgadora, nos autos de infração
que eu cito os números, e aquelas autuações foram lavradas contra a indústria agroquímica, Braido Limitada, indústria Luque Limitada, e ali foram indicados naqueles autos de infração o agroindustrial Olhos Verdes e o solidário Egmar como solidários. Mas as decisões daquelas câmaras, entendo que não tem como influenciar esse julgamento, a situação fática ali era diversa, a decisão da Câmara considerou a prova daqueles autos, em que as autuadas eram outras e a Olhos Verdes era solidária, então entendo que a situação fática é totalmente diversa, que não há como aplicar a decisão, até porque as provas foram analisadas, as provas que lá estavam, e aqui eu analiso as provas desse processo. Então, nesse processo, a autuação é contra a própria agroindustrial Olhos Verdes, e naqueles dois ela era indicada como solidária. Então, eu entendo que esses julgamentos não tem como influenciar esse. Quanto às alegações de inconstitucionalidade de juros de mora, das multas aplicadas, então, eu cito o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, afasto a alegação sobre a multa. Quanto aos juros, eu cito a súmula 10 de 2017 do TIT, e a súmula 13, que também houve alegação contra atualização do valor básico da multa, então transcrevo a súmula 13. Então, em face de todo o exposto, o meu voto é pelo não provimento dos recursos ordinários, de todos os recursos. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Representação fiscal, algum comentário? Alguma consideração? Presidente, Oi? nenhum comentário. Muito obrigado. Doutor Adolfo? Nenhum comentário. Perfeito. Doutora Mara, alguma Não, consideração obrigada. sobre o voto da doutora Fabiane? Eu também não tenho comentários. E então passamos agora ao voto da doutora Mara. Doutora Mara, fique à vontade. Eu vou perguntar para os patronos se eles querem que eu realmente leia o voto, porque ele é muito similar. Antes da sessão, a gente trocou os votos, até por isso que não existem comentários aqui, porque a gente já analisou essa questão entre nós, né? Então, o voto da doutora Fabiana é praticamente o meu voto em relação à mesma matéria. Se quiserem, eu leio o voto, como ele é extenso. Se não, eu poupo os senhores e depois vai estar disponível tanto amanhã, depois da publicação. Ganhamos tempo, né? Pergunto. Doutora Mara, tem alguma coisa diferente no seu voto? Não, não tem. Não? Praticamente a mesma coisa, a análise das provas é a mesma, então talvez eu tenha analisado alguma coisinha a mais, mas os fundamentos basicamente são os mesmos. Eu entendo que vamos dizer assim, a parte processual anterior, ela não é uma parte onde necessariamente se deva incluir os solidários, até porque não se sabe nem se vai se incluir o solidário posteriormente. O processo administrativo tem toda a sua formação aí e possibilidade de prova do direito. Houve essa produção de prova. Eu entendo aqui que não se trata de provar se houve dano ou não ao erário, mas sim se houve conhecimento ou não dos envolvidos de que a operação não era a mesma que estava sendo consubstanciada nos documentos fiscais. Então, essa, para mim, é a circunstância que leva à autuação. Para mim, independe se isso foi uma fraude fiscal com o propósito de fraudar o fisco efetivamente. Isto demonstra que a operação não se deu da forma com que ela deveria ter se dado. E demonstra-se que as partes conheciam essa situação. Então, por isso, eu não estou entrando no detalhe se é sonegação de imposto ou não, até porque, aparentemente, o imposto seria devido. A minha questão é se existiria um diferimento aí porque o sebo
para ser industrializado, ele tem um diferimento, e a quebra do diferimento se dá na venda desse sebo industrializado. E aí teria, eventualmente, um interesse da empresa que remetia para Minas Gerais ou para outra filial, aí no caso, de dar esse diferimento para não recolher aqui o imposto e passar a sonegar o imposto em outro estado, né? Quer dizer, eventualmente prejudicando o outro estado. Mas aqui, se a industrialização fosse feita aqui, efetivamente, talvez o imposto fosse devido a São Paulo, esses 12% sairiam de São Paulo e São Paulo teria direito de cobrar, aí no caso. Então, eu não vejo que nestes autos a gente tem que se preocupar com a sonegação em si do imposto ou que a operação seria de 12% de qualquer forma. O que eu vejo é que o que saiu do estabelecimento industrializador não foi produzido por esse estabelecimento industrializador. Houve emissão de notas sequentes, houve lacre que não foi trocado, quer dizer, não se sabe nem se aparentemente essa mercadoria que chegou a BS Bios, pelo menos era a mesma mercadoria sem nenhuma industrialização. Então, ou que se houve industrialização, essa industrialização não está provada, porque o lacre do caminhão é o mesmo, ou que a industrialização foi feita em outro local que não aquele. Então, como existe esta situação identificada e não houve prova da situação contrária a esses fatos, eu estou mantendo a autuação tal qual a doutora Fabiana. Perfeito. Quanto à portaria CAD 115, que fala do controle de qualidade, tem alguma diferença? Não, é porque, na verdade, eu costumava dizer que a gente tinha que seguir a Câmara Superior, porque ela converte em diligência, mas essa é uma posição vencida, então só vai suscitar uma preferência aí no caso. Tá? O seu voto é o mesmo que a senhora enviou ontem, né? Isso. Com pequenas isso. alterações. Eu vou fazer a preferência, caso a doutora Fabiane não queira fazê-lo, que ela pediu a palavra. Doutora Fabiane, por favor. Sim, eu ia comentar exatamente a questão da portaria CAT 115, que quando nós conversamos, a doutora Mara havia falado da diligência, mas depois ela voltou atrás, mas eu acho que a versão que ela registrou foi anterior. Então, desculpa. Ficou registrado. Eu fiz um voto e eu registrei, pelo visto, eu registrei o voto errado. Isso, só o último parágrafo. Ficou a diligência. Então, acho que teria que... na verdade, eu já tenho ela pronta, não tem nenhum problema. Não, é que eu registrei o voto errado, porque eu estou convertendo em diligência num primeiro momento. Essa situação de não converter em diligência eu fiz num outro voto, então desculpa. Neste voto eu estou convertendo em diligência por conta da Câmara Superior. Só que o meu registro do voto está errado. Tá, eu já tenho o registro errado, não o voto que está errado. Não, é o registro só. Tá, não se preocupe. Aí eu teria que falar que existiria um pedido que seria de conversão em diligência e não de nulidade. Se vencida, seria pela improcedência. Eu tenho o voto de preferência, que eu entendo que não tem necessidade de juntar o relatório previsto na portaria CAD 115, então eu faço a preferência. Tudo bem? Tá, deixa eu só corrigir o meu lançamento aqui do registro, porque senão vai ficar errado. Deixa eu já permitir já. Está habilitado. Ainda não me apareceu aqui a habilitação. Agora sim. Só um minutinho. Então, converter o julgamento em diligência, registrar voto. Ok. Pronto.
tinha esquecido desse detalhe. Senhores, advogados, doutor Daniel, doutor Rafael, vocês entenderam, né? O voto dela está correto. Porém, na hora que ela apertou o botãozinho lá, ela foi ao mérito, ao invés de votar. Agora já corrigimos isso. Então, agora ela está votando pela conversão em diligência, por enquanto, ok? E com isso a gente encerra debates. Vamos ao voto da doutora Fabiane. Só um minutinho, por favor, para o meu computador voltar aqui. Está um pouquinho lento. Então, eu vou encerrar. Doutora Fabiane, no seu voto estou encerrando debates. Quórum. Aliás, eu nem consultei os demais juízes, perdão. Doutor Tony, após a sustentação oral do doutor Rafael, alguma consideração? Nenhuma, senhor presidente, obrigado. Muito bem, doutor Bergamini. Muito obrigado, doutor Fabiane, também não. Ok, perfeito. Então, podemos encerrar os debates no voto relatado pela doutora Fabiane. Presença, doutor Adolfo. Peraí que eu estou na tela da Mara. Deixa eu voltar para a Fabiane, peraí. Pronto. Perfeito. Em votação. Belmar, Pois não. e eu quero me declarar impedido. Não apareceu para mim o campo aqui. É que você confirmou presença, né? Vou reabrir debates. Então, cancelem tudo. Mas na fase de debates não aparece, doutor Ele Bergamini? não consegue ver. Declarar-se impedido? Veja, agora você consegue. Eu reabri os debates. Agora você consegue lá, após o voto do relator, é o terceiro botãozinho. Já foi. Impedido. Estou encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutores. Então, em relação ao processo com final 149, relatado pela doutora Fabiane, foi negado provimento do recurso. Agora passamos ao voto, ao processo de final 277, relatado pela doutora Mara, que eu vou pedir aqui preferência para discordar da diligência. E aí você já vai pôr que concorda com o resto, com o mérito julgado, né? Para poderem ir com você, né? Isso. Tá bom. Minha preferência é bem objetiva, pedir preferência para manifestar o meu entendimento quanto à desnecessidade da conversão de julgamento de diligência, para que se junte cópia do controle de qualidade que trata a portaria CAT 115/2014. Tal portaria, por ser disposição interna corpore, foi editada tão somente para aprimorar a feitura do AIM, aumentando a certeza de sua correção,
evitando-se toda sorte de ineficiências e de custos desnecessários por parte da administração e, sobretudo, por parte dos administrados. Ademais, uma portaria não é veículo apto a inovar em relação aos requisitos indispensáveis ao lançamento, os quais vêm previstos no artigo 142 do CTN, que transcrevo, etc. e tal. Em razão disso, e pedindo vênia ilustre juiz relator, a quem renda as minhas homenagens de estilo, voto no sentido de se indeferir a conversão do julgamento proposta. Só fazer a conversão do julgamento em diligência proposta. No mais, quanto ao mérito, acompanho o voto da ilustre juíza relatora. Muito bem, registrado o voto. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Doutora Mara. Oi. Seria importante, eu acho, aqui, para não restar dúvidas, talvez a senhora pedisse também uma preferência, dizendo em poucas palavras, tipo, vencido quanto à diligência, no mérito, nego o provimento, tal. Tá. Embora isso já conste do seu voto, mas na hora de votar no sistema, ele muda. Senão vai ficar 2 votos. Okay, a doutora Fabiana já sinalizou que vai votar comigo, e o seu voto, doutora Mara, vai aparecer como diligência. Tá, mas então, o problema é que vocês já votaram, e eu não consigo fazer o pedido de preferência agora. Eu reabro o debate, não tem problema. Tá, beleza. Eu faço isso rapidinho. Porque muda o seu voto no sistema. Tá. Foi habilitado o voto de relator. Só um minutinho, tá? Que eu já vou fazer isso. Estou tentando aqui copiar um pedacinho do negócio, mas ele copia tudo. Ai, caramba. Só um minuto. Deixa eu reabrir aqui. Se a senhora consegue pedir preferência? Não consigo. Talvez depois do registro do seu voto, consiga. Só um minutinho. Muito bem. E agora? Espera aí. Eu vou registrar o voto? Vê se a senhora consegue. Agora, vê se a senhora consegue pedir uma preferência. Solicitar voto de preferência. Vamos ver. Gravar. Ai, não. Então, concedido. Vamos ver se vai aparecer aqui para mim. Concedida a preferência. E aí a senhora diga isso. Mas não aparece. Vencido quanto à diligência, no mérito. O problema é que, para mim, só aparece voto de preferência
cancelar solicitação e não aparece a preferência para eu redigir a edição da preferência. Deveria aparecer. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só fazer uma tentativa. Eu vou registrar o voto, tá certo? Como? Eu vou registrar o meu voto anterior de novo, certo? Aí você vai registrar, porque aqui não consta para mim, quando eu olho, já está aqui, né? Isso. Já está aqui. Converter, registrar Reger voto. Que na verdade eu tenho que registrar o voto, mas eu não consigo. Ou eu registro o voto e depois faço a transferência, a preferência. O seu voto já foi registrado. Não... Então, mas ela tem que quando fazer você redigir a preferência. Não, é que aqui é o voto do relator, tem editar relato, questão antecedente e tal, converter o julgamento, aí registrar voto. Depois tem voto de preferência. Isso. E aí cancelar solicitação. Não tem abertura para eu redigir uma preferência. Eu preciso, acho que antes, registrar o voto. Então faça. Deixa eu registrar aqui, vamos ver se vai acontecer alguma coisa diferente. Registrou. Agora eu vou solicitar a preferência de novo. Agora você tem que conceder. Concedida. Agora sim, agora consigo registrar. Só um minutinho, tá? Não há questão. Conhecido integralmente. Não provido. Pronto. Eu acho que já deu. Perfeito. Uhum. Assim, no sistema também, embora o que vale é o voto, mas o sistema é importante também porque, se não tiver exatamente como voto, ele pode dificultar o recurso, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, muito bem. Agora, com isso, encerramos os debates. Agora, ele não mudou o meu voto original, né? Não. Ele continua inteiro aqui? Não, ele não continua inteiro, não. Ele mudou o voto original. Seu voto continua. Só um minuto. Estou olhando aqui. Seu voto está em... O voto continua, mas quando eu fui ver... O voto está lá. O voto está. É que sumiu a preferência agora, sumiu tudo. Se preocupe, não. Então, tá bom. Muito bem. Em votação. Encerrando a votação.
Eu vou colocar como voto condutor o voto de preferência meu, para evitar qualquer problema. Muito bem. Com isso, concluímos também o voto relatado pela doutora Mara, doutor Daniel e doutor Rafael. Também foi negado o provimento, conforme a gente já havia antecipado. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Doutor Gomar, só uma dúvida. Pois Ficou, não. então, 3-0, né, nos dois. Doutor Isso. Adolfo se declarou impedido. 3-0. Perfeito. Perfeito. Agradeço muito. Boa semana, bom resto de sessão a todos. Para o senhor também. Igualmente. Até mais, doutor. Até logo. Até logo. Obrigado, doutores. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Obrigado, Bom doutor. dia. Obrigada. Doutor Tércio. Vamos lá? O senhor é SPAL, né? SPAL. Perfeito. Só registrar aqui a sustentação oral. O doutor Tortello, tem pedido de sustentação oral da representação fiscal. Me passe, por favor, o nome completo e o seu RG para registrar. Pois eu posso passar aqui pelo WhatsApp. Isso, pode ser pelo WhatsApp. Doutor Tércio, basta um resumo das acusações? Sim, por favor. Doutor Adolfo, só um resumo mesmo, precisa fazer a leitura da acusação. É um item só. A acusação fiscal é de crédito devido de ICMS, por ter feito o ressarcimento do ICMS-ST, sem observância dos critérios e requisitos da Portaria CAD 17/99. É isso. Perfeito. Doutor Tércio, por gentileza, fique à vontade. Senhor presidente, senhoras julgadoras, senhores julgadores, representação fiscal, gostaria inicialmente de também agradecer ao Hélio aí pela atenção com os nossos percalços ontem e hoje. Eu vou contextualizar o objeto aqui da discussão. A SPAL, que é uma conhecida engarrafadora de bebidas, ela também adquire de fornecedores outros tipos de bebida. E aqui no caso concreto nós estamos falando de aquisições de sucos, que são um suco que se chama Capo, que ela adquiriu da Leão, empresa que se chama Leão Alimentos. E o que aconteceu aqui nesse caso concreto? Essa bebida, quando adquirida, a Leão ela é substituta tributária na operação. E a Leão efetuou o recolhimento do imposto por substituição tributária e também a operação normal, claro. Mas o que aconteceu ao SPAL adquirir parte desses produtos é que ela fez nova operação de interestadual. Ela fez uma venda, não foram vendas internas, ela fez outras vendas interestaduais. E com isso, o que acontece? Novo recolhimento de ICMS substituição tributária e operação própria. E o regulamento de ICMS autoriza que, nessa situação, o contribuinte ele peça o ressarcimento do ICMS de substituição tributária da operação anterior, ou seja, daquela substituição tributária cujo fato gerador não se realizou, porque houve uma nova operação para fora do Estado, e também do imposto próprio que o substituto recolheu. Então, o substituído tem direito a fazer o lançamento desse crédito em livro. Num primeiro momento, a SPAL apresentou um pedido de ressarcimento desse pedido. Na verdade, ela pediu ressarcimento do ICMS substituição tributária e pediu autorização para se creditar desse ICMS que o substituto recolheu, operação própria. Portanto, que o substituído tem direito a crédito lançado em livro nos termos aí do artigo 271 do regulamento do ICMS. Mas a SPAL percebeu logo depois que ela nem precisaria ter feito esse pedido, que o próprio regulamento autoriza que ela fizesse direto o lançamento em livro. E ela fez esse lançamento em livro. Então, note, estamos falando aqui desse ICMS
operação normal, não do ICMS substituição tributária. E aqui que vem o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a vocês. Ela foi autuada logo após, já que a fiscalização entendeu que ela não cumpriu os requisitos para pedir o ressarcimento dos ICMS substituição tributária, que não é a hipótese fática aqui. A hipótese fática aqui é do lançamento em livros que ela fez desse ICMS que o substituído tem direito da operação própria, que o substituto recolheu. Então, aqui houve um erro no momento do lançamento. Então, o que aconteceu na decisão? A decisão reconheceu esse fato e pediu para que e manifesta-se no item 33 da decisão, que os itens 270 e 271 do regulamento do ICMS deveriam ser acrescidos aos artigos que fundamentam esse auto de infração. Então, nós estamos aqui vendo uma situação em que entendemos que houve um erro na lavratura do auto de infração e o lançamento contém um vício. E é por isso que se pede aqui a nulidade, porque trata de uma hipótese de substituição tributária quando, na verdade, não é. Não está aqui se falando do não cumprimento da portaria 1799, e é o que o auto de infração inicialmente mencionou. Não é essa hipótese. Então, a preliminar aqui que se traz é da nulidade do auto de infração, primeiro porque ele qualificou de forma equivocada, e segundo que ele pretendeu na decisão incluir novo fundamento jurídico aqui. Então, a nosso ver, o auto de infração é nulo. Segundo aspecto importante, aqui já passando para a demonstração de que, em momento algum aqui, se questionou a origem dos créditos. Não há dúvida sobre isso. Então, há esse direito aos créditos desse ICMS operação própria. O que poderia ser questionado, caso a nulidade não fosse acolhida, é se foi ou não observado algum procedimento previsto na legislação. O que a recorrente entende que ela observou, que é o que está previsto no 271. Ela pode ter se equivocado ao ter pedido autorização, quando ela não precisaria. Ao verificar que não precisaria, ela lançou os créditos em livro. E, por conta disso, acabou ocorrendo essa autuação. Além disso, é claro que aqui nós estamos falando de hipótese de prejuízo ao erário. Não houve prejuízo. As 4 etapas, vamos dizer assim, foram recolhidas nessa operação. A primeira é a substituição tributária, a operação própria, depois outra substituição tributária e a operação própria. Então, aqui não houve qualquer prejuízo em relação ao recolhimento de tributos, estamos falando de crédito. Numa hipótese como essa, ainda que se admitisse a infração, nos parece totalmente desarrazoada aqui a imputação dessa penalidade de 100% do valor numa situação como essa. Então, também se questionou a proporcionalidade e, a nosso ver, aí o efeito confiscatório, caso isso fosse mantido, porque entendemos que a nulidade deveria ser acolhida. E, por fim, também a questão dos juros, que os juros aqui imputados, superiores à Selic, já objeto de decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça, deveriam também ser afastados. Mas o principal aqui, que eu gostaria que ficasse claro, é que houve essa modificação no critério jurídico do lançamento, por isso entendemos que há uma evidente nulidade aqui no caso concreto, não houve prejuízo e, portanto, deveria ser acolhido aqui as razões recursais para que seja julgado improcedente o auto de infração. Muito obrigado, eu fico à disposição de todos. Muito obrigado, doutor Tércio. Doutor Adolfo, algum questionamento? Nenhum. Nenhum? Muito obrigado. Doutor Tony? Também nenhum. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Não, nenhum. Muito bem. Doutora Mara? Também nenhum, obrigada, presidente. Muito obrigado, eu também não tenho questionamentos. Doutor Adolfo, ele já trouxe o voto, mas a doutora Fabiane sinalizou com pedido de vistas. Doutora Fabiane, a senhora já pediu? Doutor, eu vou pedir, então, para o doutor Bergamini registrar o voto dele e a gente concede vista à doutora Fabiane. Um segundo. Perfeito. Que já sinalizou que devolve rapidamente esse processo. Talvez entre para a próxima pauta, viu, doutor Tércio? Aí, se o senhor permitir, e já o adiantado da hora, a gente deixa para o doutor Bergamini ler o voto dele, na próxima sessão, em seguida o voto de vista. A gente ganha tempo.
Sem problema de minha parte. Perfeito. Então, doutor Bergamini, por favor. Segundo. Doutora Fabiana, você já pode pedir vista. Eu cliquei para solicitar vistas, mas não habilitou. Para mim, aparece aguardando o registro do voto do relator. Não sei se não atualizou aqui para mim. Aguardar o voto do relator. Me desculpe. Registrei. Perfeito, doutora Fabiane. Agora sim, habilitou. Doutor Tércio, então a vista foi concedida. Ela deve voltar na próxima, o processo deve voltar na próxima sessão. Okay? Muito obrigado, agradeço a todos e boa continuidade da sessão. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigado. Nós não temos mais nenhuma sustentação oral, ou temos. Doutora Natália está presente. Bom dia, presidente. Sim. A senhora habilita a câmera, por favor. Está aparecendo? Só um minuto, que às vezes demora. Agora sim. Perfeito. Doutora Natália, a senhora vai fazer a sustentação oral pela Seara, né? Isso mesmo. Perfeito. Só um minutinho que eu tenho que acertar aqui o sistema. Está lento. A minha banda larga está lenta hoje. Muito bem, doutora Natália, eu já registrei a sua sustentação oral, eu sou o relator do caso. Aqui a acusação é de transferência irregular de crédito a estabelecimento centralizador, e eu já antecipo que eu estou convertendo o julgamento em diligência para que se manifeste a autoridade fiscal por conta da juntada de novos documentos, de folhas 410 a 438. Então, eu estou convertendo em diligência, mas, de qualquer maneira, a senhora querendo fazer a sustentação oral, fique à vontade, você tem um tempo regulamentar. Acredito que, por economia, eu posso fazer a sustentação oral quando voltar em diligência. Tá, perfeito. De qualquer maneira, eu já deixei registrada como feita a sustentação oral, caso precise prestar conta junto ao seu escritório. Tá bom. Mas aí, na próxima sessão eu terei a oportunidade de fazer. Tá bom. Deve voltar ainda em alguns dias. E se eu estiver aqui, eu com certeza vou conceder. Se tiver a doutora Fabiana, ela também concede. Perfeito. Deixa eu só acertar aqui meu voto. Senhores, eu havia mandado um antecipado voto para vocês, convertendo em diligência para falar a representação fiscal. O doutor Tony sugeriu que se fizesse diretamente para a autoridade fiscal e, por isso, fiz uma pequena
alteração naquele meu voto original, ok? Muito bem, discussão. Doutor Tony? Nada a acrescentar. Muito bem, doutora Fabiane? Acompanho a diligência. Doutora Mara? Doutor Adolfo? Acompanho também. Perfeito, muito obrigado a todos. Encerrando os debates. Fórum. Em votação. Tem o microfone aberto. É meu. Desculpa. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Natália, foi convertida em diligência. Muito Perfeito. obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Temos mais alguém para fazer sustentação oral? Não temos. Sim, temos mais uma da Telefônica. Eu não a vejo. Doutora Mariana? Sim, deixa eu ligar minha câmera aqui para ver se você Por favor. Agora sim. Uhum. Hoje está demorado isso. Muito bem. Telefônica Brasil, relatora doutora Fabiane, doutora Mariana, basta um resumo das atuações? Doutora Fabiane, faz só um resumo, não precisa ler toda a descrição, não, tá? Por favor. Ok. O auto de infração é de falta de pagamento do imposto no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, por emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicações modelo 22, referentes a prestações onerosas de serviço de comunicação, portanto tributadas, com erro na determinação da base de cálculo do imposto. Perfeito, doutora E Mariana. cita algumas atividades, mas... Como? O AI cita várias atividades, mas eu apenas resumi. Tá, doutora Mariana, a senhora tem procuração dos autos? Tenho. Não aparece o seu nome aqui. Me faça um favor, me mande a sua OAB e seu nome. Uhum. Manda pelo bate-papo aqui. Tá. No aplicativo, por favor, para não ficar no público, né? Prontinho. O problema vai ser eu achar aqui. Na verdade, é porque quando eu fiz a minha inscrição, eu indiquei a página dos autos em que estava a procuração. É porque realmente eu não estou inserida no EPAT, né, como procuradora. Entendi. Mas isso não tem nenhum problema, não. Só um minuto. Travou. Eu vou sair um minutinho aqui do aplicativo, porque o meu travou.
Reingressando. Vocês me veem? Sim. Tá. Agora sim. Agora eu vejo os seus dados também, doutora Mariana, só um minutinho, enquanto eu registro. Muito bem. Doutora Mariana, por favor, fique à vontade. Eu serei bastante breve, viu, gente, dado o decorrer das horas. Mas, basicamente, como até já adiantado pela conselheira relatora Fabiane, cuida-se de AIM que foi lavrado em razão da falta de recolhimento de ICMS sobre supostos serviços de comunicação prestados pela antiga GVT, que foi incorporada pela Telefônica, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Foram 3 razões postas em defesas para cancelamento da exigência. A primeira delas foi que, na parte em que se exige o ICMS sobre serviços acessórios, a autuação ela reflete descumprimento de ordem judicial transitada em julgado nos autos do mandado de segurança impetrado pela GVT, em que foi reconhecido o seu direito de não recolher ICMS sobre receitas decorrentes de atividades, meios e acessórios ao serviço de comunicação, previstas no convênio ICMS número 6998. Quando esse IPTA foi pautado para julgamento, a primeira vez que ele foi pautado, houve uma baixa diligência para averiguação desse ponto, oportunidade em que o agente fiscal autuante, após os esclarecimentos prestados pela empresa, confirmou que todas as rubricas que estavam indicadas às folhas 12.930 a 12.936, como backup promo, conversa 3, identificação de chamadas, meu e-mail, meu site, entre outros, são, de fato, serviços acessórios relacionados no convênio 6998 e, por isso, estão abarcados pela ordem judicial transitada em julgado nos autos do mandado de segurança. Eu não vou colocar o número do mandado de segurança, que é extenso, mas a gente cita o mandado de segurança, o número do mandado de segurança do recurso ordinário. O segundo ponto de defesa é que a cobrança não se sustenta também para as outras rubricas autuadas, que são mera alocação de espaço físico ou equipamentos, pois dita atividade não se confunde com serviço de comunicação, além do que locação, seja de bens móveis ou imóveis, é fato alheio à hipótese de incidência do ICMS pela sua própria natureza. E esse entendimento já foi adotado, inclusive, por outras câmaras julgadoras deste TIT, em julgados que foram elencados no recurso ordinário, em que se afastou a orientação, que a gente entende como equivocada, da decisão normativa CAT 5 de 2004, segundo a qual o contrato de prestação de serviço de comunicação engloba a locação de equipamentos necessários à sua execução. Por fim, o terceiro ponto que é a questão da aplicação da taxa de juros fixadas pelo artigo 96 da Lei Estadual 6.374 de 89. A gente aduz que essa aplicação implica em descumprimento também de outra ordem judicial transitada em julgado em 27 de 2 de 2009, nos autos de outro mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sinditel Brasil, do qual a antiga GVT era associada. E para este ponto, houve também uma conversão em diligência para que a PGE informasse o atual status do mandado de segurança, desse mandado de segurança coletivo,
E a Fazenda Pública, nas folhas 12.985 a 12.988, reafirmou que a decisão foi favorável à autuada, determinando a invalidade da aplicação da taxa de juros em percentual superior à da taxa Selic, em decorrência do vício de inconstitucionalidade da referida lei. Em razão do exposto, eu reitero o pedido pelo provimento do recurso ordinário da empresa e, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da exigência, que seja ao menos a taxa de juros aplicada abaixada, né, até a Selic, em razão da decisão transitada em julgado nos autos do mandado de segurança. Obrigada. Muito obrigado, doutora Mariana. Doutora Fabiane, algum questionamento da patrona? Não, nenhum questionamento. Doutora Mara? Doutor Tony Tortello? Também nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Nada. Muito obrigado a todos. Eu também não tenho questionamento. Doutora Fabiane, o voto, por favor. Bom, eu vou pular a parte do relatório, então vou passar a leitura do voto a partir do item 13. Conforme relatado, as folhas 12.937 e 12.938, o AFR, autor do feito, manifestou-se no sentido de que a autuada informou que os serviços citados nos itens 2 e 3 das folhas da manifestação são serviços prestados pelo contribuinte autuado abarcados por decisão judicial nos autos do mandado de segurança, cito o número, os quais, portanto, devem ser excluídos do AIN inicial, reconhecendo-se a concomitância e a aplicação. Doutora Fabiane, por favor, tem o microfone aberto. Desculpa, meu. Agora sim. Ok. Eu cito a decisão judicial, reconheço a concomitância e aplico a decisão judicial para esses valores que, conforme a manifestação fiscal, ele listou quais são os serviços que devem ser excluídos do AIN. Então, essa parte dos serviços listados pelo autor do feito sobre a concomitância da ação judicial, eu estou afastando do auto de infração. Quanto à exclusão da base de cálculo do ICMS dos valores relativos à alocação de bens, equipamentos e infraestrutura, eu entendo que não assiste razão a recorrente. A recorrente alega que a alocação não seria serviço de comunicação. Prestação de serviço de comunicação tem por objeto relação comunicacional, que consiste na transmissão de mensagens entre receptor e emissor, e alugar equipamentos não transmite mensagens, não seria, por isso, serviço de comunicação. Em primeiro lugar, eu friso que os valores cobrados no AIN não são relativos à alocação dos bens, mas sim ao preço recebido pela alocação desses bens, que, conforme a legislação tributária do ICMS, devem sim compor a base de cálculo do ICMS pela prestação do serviço de comunicação, por serem imprescindíveis para a prestação do serviço, é a previsão da legislação. Logo, analisando o caso concreto, se as receitas de locação dos bens móveis ou espaços físicos, quando existentes, em conjunto com as prestações de serviço de comunicação, estas devem ser levadas à tributação do ICMS pelo contribuinte nas notas fiscais de serviço de telecomunicações. Eu transcrevo a manifestação do AFR autuante na primeira manifestação fiscal, que ele cita que não é possível aceitar o pedido de exclusão da cobrança sobre essas atividades de locação, cita a decisão normativa CAT 5 de 2004 e transcreve o item 15 dessa decisão normativa. Então, para o pedido de exclusão de cobrança do ICMS sobre as atividades de locação, eu entendo que não cabe essa exclusão. Não há como acatar esse pedido. Cito ainda decisões da Câmara Superior, transcrevo o voto da doutora Cacilda Peixoto, em sessão de 8 de março de 2022, cito o número do AIN, em julgamento que deu provimento a recurso especial da Fazenda, em situação análoga aos presentes autos, que manteve a autuação.
Então, não vou ler o voto da doutora Cacilda, mas transcrevo no voto e também adoto as razões ali indicadas também como razões de decidir para essa parte do auto de infração. Quanto aos juros cobrados no AIM, de fato, há notícia nos autos de que a recorrente é beneficiária de um mandado de segurança coletivo, impetrado por um sindicato que a autuada faz parte. A decisão desse processo judicial foi pela inconstitucionalidade da taxa de juros da Lei 13.918 de 2009, houve diligência PGE, foram juntados aos autos as peças dessa ação judicial. Então, o meu voto pelo provimento parcial do recurso ordinário, reconhecendo a concomitância, aplicando o resultado da decisão judicial quanto aos serviços citados nos itens 2 e 3 de folhas 12.937 e 12.938, que eu mencionei no item 13 do meu voto, mantenho as demais cobranças no auto de infração, lembrando que sobre os juros dos valores mantidos, deve-se reconhecer também a concomitância com a decisão judicial que transitou em julgado em benefício da autuada, que determina sobre os valores mantidos a aplicação dos juros pela taxa Selic. Muito como obrigado, voto, presidente. Fabiane. Representação fiscal, doutor Tony, não vejo. Muito bem, doutor Adolfo, alguma consideração? Muito obrigado. Doutora Mara? Nenhuma. Perfeito. Doutor Tony? Também nenhuma. Aqui, muito obrigado. Eu também acompanho o voto da relatora. Com isso, encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Mariana. Então, foi dado parcial provimento ao recurso. Nós temos o voto da relatora. Muito obrigado. Eu que Tenha um bom dia. agradeço. Bom dia a todos. Muito Bom dia. Bom dia, obrigado. Muito bem, então com isso concluímos a nossa pauta. Hoje é 23 de março de 2022. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Agradeço a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia. Doutor Hélio, podemos encerrar a gravação? Hélio? Hélio, não apareceu nada aqui.